Mas essa primeira pergunta eu já tenho que explicar o porquê que eu vou te fazer ela. Tá. A gente pergunta o nome, idade, cidade que você é. Aí a questão da idade, você pode falar se você quiser, é interessante, mas pra gente saber, sabe? Porque o público do Matheus, muita gente acha que o concurso público é só pra quem acabou de fazer 18 anos. Você tem 18 anos? Não, 27. Então, é essa a questão. Então, para saber que não é só quem tem 18 anos que acabou de sair e tudo mais. Então, vamos lá, nome, idade, caso você queira falar, é importante pra gente. E qual é a cidade sua? Tá, eu olho ali. Pra mim. Ah, Esquece, então tá bom. Não, é um bate-papo nosso, a gente frente com a Gabi. Então tá bom. Meu nome é Isabela, tenho 27 anos e eu sou de Santos, São Paulo. Uau, tenho um sonho de levar meu pai lá em Santos para assistir um jogo do Santos. Ah, leva. Por que você decidiu estudar para concurso público? Bom, eu entrei no direito, mais por pressão da família, porque eu não tinha um curso específico em mente. Acabei me identificando com uma das matérias, mas eu já sabia desde sempre que advogar não ia ser uma opção viável para mim. E mais para o fim da faculdade foi ficando ainda mais claro, porque eu estagiei em órgão público e estagiei em escritório, né? Então ficou mais claro ainda que o concurso público era a área que eu queria seguir, com certeza. Top. Concurso público ensino médio. Por que o ensino médio? Por que você fez ensino médio? Você já formou, você não formou? Como que é? Você já é formado? Eu já sou formada, eu formei em dezembro de 2017 e aí eu engatei, eu ia começar a estudar diretamente para carreiras jurídicas, aquelas carreiras um pouco mais altas, assim, digamos, do cargo jurídico mesmo. E aí eu cheguei a fazer um ano de cursinho, em outro cursinho para as carreiras jurídicas, mas eu fiquei muito esgotada, na época não era o que eu conseguia fazer, estava incompatível com a minha rotina, tinha pós-graduação que eu emendei logo depois. E aí eu dei um passo para trás e pensei em primeiro focar nas carreiras de ensino médio e foi o que me salvou, assim, porque eu estava completamente saturada, o estudo desgasta bastante, né? E aí esse estudo para ensino médio para mim foi um pouco mais leve, porque eu já era boa aluna na escola. Mas não sabia estudar. Era aquela aluna que, assim, revisa na última semana, vai lá, faz a prova e esquece tudo. Então, era aquela boa aluna de tirar 9 e tal, mas, assim, método de estudo mesmo, não tinha nenhum. Isso é legal. E qual que era a sua dificuldade? Você já estudava para concurso público antes de conhecer o Matheus? Eu cheguei a estudar um ano para carreiras jurídicas. Para carreira jurídica. Isso. Tá. Não tinha a ver com o que o Matheus faz hoje. Entendi. Mas e qual que era a dificuldade do seu estudo antes de conhecer o Matheus? Com certeza manter a rotina e aprender a revisar as matérias, aprender a ter um ciclo de estudos. Antes dele eu fazia aquele ciclo fechadinho de hoje eu vou estudar português, matemática e processo civil. E aí não dava certo, por exemplo, eu tive imprevisto, não vou estudar processo civil, e aí como é que vai ficar? Ficava completamente perdida no meu cronograma. E aí com o método dele, inclusive, foi o que me salvou na minha rotina, porque eu passei a perceber que os imprevistos realmente faziam parte da minha vida e eu não precisava me desesperar por isso, porque o meu cronograma não era fixo, ele era maleável de acordo com o que eu fazia do meu dia. Esquece as perguntas do homem, tá? Tem que ser certinho. E qual que era o seu medo antes de entrar na mentoria? Você tinha algum medo? Porque a gente vê muitas pessoas na live que têm vontade, mas não quer entrar porque na internet hoje todo mundo vende tudo. Sim. Então, a gente queria saber assim, se você teve algum medo antes de entrar nessa mentoria e qual foi? Bom, medo a gente sempre tem um pouco, né? Mas, por exemplo, os 7 dias de garantia era uma coisa bastante boa, porque você tem a oportunidade de ver, conhecer a plataforma, ver se aquilo se encaixa no que você está esperando e, de acordo com o que você acha, desistir ou não do curso. É que eu entrei, acabei me identificando, eu gostei que o primeiro módulo dele era como estudar,
E isso acabou me incentivando, porque eu vi que eu estava estudando praticamente tudo errado. E aí o método dele foi assim, para mim foi uma coisa que mudou o jeito que eu estudava, né? Top, top, top. E como que a mentoria te ajudou? A mentoria em si, a que ele faz ao vivo, a mentoria gravada também. Tudo. A mentoria é o curso completo. A videoaula, os simulados, a mentoria que ele faz com os alunos, tudo, geral. Olha, a mentoria que ele faz com os alunos em geral, que ele faz ao vivo, me tranquilizou de saber, de ver as pessoas ali, de saber que está todo mundo no mesmo barco, porque o estudo ele é muito solitário, né? Então muitas vezes você não vê que você está remando e tem outras pessoas remando do seu lado. Então as mentorias foram boas assim para eu ver que as pessoas tinham as mesmas dúvidas, estavam com dificuldades parecidas ou até mais dificuldade. Então assim foi legal ver ele tirar o tempo dele para tranquilizar o pessoal, para ensinar como é que estava fazendo, ou se aquilo estava errado, ou se poderia melhorar. Isso foi bastante bom. E as aulas eu gostei que elas são muito enxutas, assim. Tem todo o conteúdo, mas não tem enrolação. Eu já fiz cursinho que tinha muita aula e na prática aquilo é impossível de você ver se você vai sentar na cadeira e estudar. É inviável. Ou você vê aula ou você senta e estuda. Então a aula é meio que um complemento caso você não esteja entendendo o que você está fazendo. Mas aquilo não pode ser a maior parte do seu dia. Real. E qual que é essa diferença? Você já falou, mas tá a pergunta aqui. Qual que é a diferença entre os outros cursos, né? Real assim mesmo. Se tem acompanhamento ou não. A questão do conteúdo, a forma que é tipo videoaula, ter as respostas comentadas, ter os simulados. Qual que é a diferença do curso do Matheus para os demais? Bom, antes eu nunca tinha visto curso realmente com método de estudo, antes de tudo, você aprender como se estuda. Achei muito interessante que as apostilas são todas grifadas. Então, aquilo chama a atenção, você fica mais atento ao que pode ser cobrado. A maioria só disponibiliza a lei seca e você acaba indo pela intuição. Eles pontuam, olha, isso aqui tem mais incidência, material individualizado para a prova, todo atualizado. Muitos cursinhos acabam reciclando o material e eu já peguei muito material errado por conta disso. Então, assim, acho que o cursinho como um todo mesmo. E qual que é o resultado que você alcançou? Bom, desde que eu comecei a estudar com o Matheus, eu fui aprovada na Câmara de São José dos Campos, fui aprovada num programa de residência jurídica, fui aprovada no concurso de Taboão da Serra, no concurso da Câmara de Santos, acabei ficando com 85 pontos no TJ para capital, por 1 ponto, mas mesmo assim muito expressivo, porque a primeira vez que eu prestei eu tirei 58, e eu fui para 85 pontos, então o nervosismo falou um pouco mais alto naquele dia. E sem pretensão nenhuma, acontece que depois do TJ da minha reprovação, eu fui prestar a Polícia Civil, escrivão, que não é um curso que o Matheus tem, porém a base é muito parecida com o TJ, tirando que tem Criminologia e Direitos Humanos. E aí eu só dei uma lapidada no que tinha de diferente no edital, e acabei passando aí muito bem colocada. Vocês falam muito disso, né? Se você tem a base ali, você só vai estudar a específica daquele concurso. Exatamente. E aí você a parte específica era muito pouco o que eu não tinha estudado ainda. Então eu parti muito de cima. O português já estava em dia, a informática já estava em dia. Então a maior parte da prova, assim, era uma revisão. Eu não tinha que aprender o conteúdo e estudar de novo. Top. Bom, e qual que é o conselho que você daria para a pessoa que está assistindo esse depoimento seu a adquirir a mentoria do Matheus? O que você falaria para essa pessoa? Eu estou querendo comprar, mas eu estou com dúvida. O que você falaria para mim? Bom, eu falei para uma menina hoje, inclusive porque ela não é aluna,
Eu falei para ela que ela não ia se arrepender, porque ela ia aprender a estudar de verdade, e ela ia ter uma rotina, e ela ia ter um acompanhamento, e o material ia estar sempre muito atualizado, e ela não ia ter com o que se preocupar, a não ser estudar, porque o resto já estava feito por ela. Top, legal. Bom, você ainda não foi nomeada, né? Ainda não, acabei de fazer minha prova oral. Fiz quinta-feira agora. Legal, foi bem? Você acha? Fui bem. Tenho certeza, porque das 9 perguntas eu tinha certeza de 7. E a outra, uma eu acabei vendo que estava certa e uma talvez meio certa. Então, assim, fui bem. Legal. É muito legal isso, sabe? A gente está pegando os depoimentos e a gente vê que tá dando certo, né? Toda essa energia, porque a gente trabalha pra caramba e isso é muito legal. Parabéns, tá? Obrigada. Continua, faz igual o Matheus fez. Matheus passou um ganhando legal, aí falou assim, não tá bom, passou outro ganhando mais, passou outro ganhando bem mais. E é exatamente isso. Muito obrigado. Esse é o plano. Eu vou só tirar aqui. Imagina.